Bom dia, meus irmãos. Hoje queria conversar com os irmãos um pouco sobre educação cristã, sobre educação, de forma geral, mas principalmente sobre educação cristã. Quanto nós valorizamos a educação dos nossos filhos, quanto nós valorizamos a escola bíblica dominical, os cultos, que nós aprendemos a palavra, o culto infantil, o OANSE, e muitas vezes estamos tão preocupados com a educação relacionada à profissão dos nossos filhos, o que é importante, mas precisamos lembrar da educação cristã deles, e para todos nós. Vamos ter uma palavra de oração e vamos entrar nesse assunto, tá bom? Oremos. Bondoso e querido Deus, graças te damos por Jesus, nosso Salvador. Graças te damos pelo privilégio de estarmos reunidos como teu povo nesta manhã para te adorar, para aprender do Senhor. Obrigado pela oportunidade de já termos cantado a ti. Nosso desejo é que o Senhor aceite a nossa adoração, que o Senhor fique feliz conosco com aquilo que estamos apresentando a ti. Pedimos que o Senhor nos livre do mal, tire de nós todo o pecado, tudo aquilo que nos impede de adorá-lo como o Senhor é digno. Cuida de cada irmão aqui, abençoe suas famílias, supra suas necessidades. O Senhor conhece cada uma delas. Rogamos também pelo pastor Carlos, nosso pastor, rogamos que o Senhor venha abençoá-lo, cuidando da sua saúde, abençoe sua família, esse tempo que ele está tendo a oportunidade de descansar um pouco e que logo ele se recupere bem, esteja conosco. Também te rogamos por outros irmãos enfermos, que o Senhor venha a trazer saúde para eles. Te peço pela irmã Juliana, que ainda está se recuperando da gripe, com um certo cansaço, venha trazer saúde para ela também. Nos dirija nessa manhã no estudo da sua palavra, pensando sobre esse assunto tão importante. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. Quando nós pensamos em educação, é interessante nós olharmos para... Não sei se você já fez essa observação, mas quando nós olhamos para os países que têm influência católica, eles têm mais dificuldades na educação, entende? Em termos de educação e até de prosperidade, por conta dos estudos em si. Países de matriz católica na sua educação têm essas dificuldades. E países que têm uma matriz protestante na sua educação são países mais educados e até mais prósperos. Por exemplo, na Europa, o país mais católico da Europa, quem sabe qual é? Um dos países mais católicos da Europa. Portugal. Quem disse Portugal? Isso mesmo, irmã França. Irmã Tarsis. Portugal é um dos países mais católicos da Europa e é um dos países menos escolarizados no todo da Europa. Isso porque a visão católica de educação era educar as elites. Então, eles tinham os professores bem formados, nas escolas teológicas, católicas, nos mosteiros, e chegavam para os líderes da cidade, a elite, nós educamos a sua elite, e vocês financiam muitas coisas relacionadas à igreja. E educação nesses países, muitas vezes, ela não é um valor em si mesmo. É um valor que a pessoa busca para ter uma melhora de vida. Então, eu vou atrás de me educar para ter um melhor salário, uma melhor profissão. Já não é assim em países de matriz protestante. A educação ela tem um valor em si mesmo
porque ela está diretamente ligada ao conhecimento de Deus. Aprender sobre Deus, aprender as outras disciplinas que existem, para poder, inclusive, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. E a educação passou nesses países a ter um valor em si mesmo. Isso foi assim no nosso país, né? Infelizmente, nossa matriz educacional ela é católica. E a gente tem muita dificuldade com relação à educação de forma geral. E por quê? Porque para o brasileiro, ainda a educação não é um valor em si mesmo. Ela é alguma coisa que eu vou atrás, que eu vou adquirir para poder melhorar de vida, né? E nós temos bastante lutas aí com relação à educação. Então, isso tem a ver com a fé das pessoas, com o que elas creem. E interessante que nós devemos observar o que os protestantes fizeram, e vários reformadores foram grande bênção para mudar essa visão e assim pensar numa educação de qualidade, porque eles queriam que as pessoas tivessem acesso à educação para conhecer a Deus. O texto lá em Colossenses, capítulo 1, 24 e 29, vou pedir, irmão Luciano, você podia pegar um copo de água para mim, por favor? Esqueci de trazer minha garrafinha, para eu ter água aqui. Colossenses capítulo 1, versos 24 até o 29, é um texto clássico que nós usamos para educação cristã, foi lido pelo irmão Antonioni aqui na leitura. Quero que você observe aí o verso 28 e 29, né, que diz: Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E para esse fim é que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Então, o apóstolo Paulo, preocupado que as pessoas pudessem aprender a respeito de Cristo, então ensinava eles, advertindo, anunciando e ensinando para que tivessem maturidade, né? Se tornassem perfeitos em Cristo. Então, quando nós falamos de educação cristã, nós precisamos vir para esse texto, para a importância dele com relação a advertir, anunciar, ensinar, com o propósito de levá-los à maturidade e realizar a obra que o Senhor tem para todos nós realizarmos. Muito obrigado, irmão. Muito bem, vamos ver um pouquinho que alguns pais, alguns reformadores pensavam sobre a educação. Martinho Lutero, ele traduziu a Bíblia para o alemão e ele tinha um pensamento de que a escola deveria ser para todas as pessoas, não só para a elite, só para aqueles que tinham condições, porque o alvo dele é que as pessoas pudessem saber ler, ser educadas para poder ler a Bíblia, inclusive a alfabetização através das Escrituras. Ele defendeu a educação universal, inclusive, no contexto da Alemanha naquele período, pleiteou para que ela fosse obrigatória para todas as pessoas. Lutero defendia que meninos e meninas deveriam ir à escola, algo radical para a sua época. Escreveu textos como aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas cristãs, pedindo apoio das autoridades civis para isso, né? Também a ênfase na leitura da Bíblia, traduziu a Bíblia para o alemão e tornou possível que o povo comum lesse e interpretasse as Escrituras. Porque antes disso, como é que era o acesso à leitura da Bíblia? Quem é que podia ler a Bíblia? Os padres e quem soubesse o quê?
latim, né? Porque era a Vulgata Latina, Bíblia Oficial Católica, que era em latim, e as missas eram todas em latim, e as pessoas ficavam ali sem entender nada, né? Até recentemente isso foi aqui no nosso país. Eu soube que aqui na região tem um padre parece que gosta de rezar a missa em latim. É? Aonde isso? Ah, ele faz uma missa uma vez por mês em latim, né? Quer dizer, só ele entende o que está acontecendo lá, se é que ele estudou latim mesmo, né? É. Interessante isso. Então, e Lutero preocupado, como é que as pessoas vão ter acesso ao conhecimento de Deus se elas não têm acesso à Bíblia no seu próprio idioma? E ele lutou por isso. Então, ele buscou alfabetizar a população como propósito essencial para a fé cristã reformada. Então, pessoas educadas que sabiam ler, podiam ler a Bíblia, iam conseguir conhecer o Senhor, não só serem salvas, mas também não serem enganadas, né, por vários aspectos. Ele criou escolas paroquiais, promoveu a criação de escolas ligadas a igrejas com currículo cristão. A educação não era apenas para formar os clérigos da época, os pastores, lá na Alemanha, no período de Lutero, mas também cidadãos instruídos e conscientes. Então, esse modelo, meus irmãos, de escola no mundo, de escola que depois o Estado tomou conta, não é? E depois o Estado começou a implantar até outras ideias, na verdade nasceu no protestantismo. Né? Nós somos abençoados por isso, por influenciar as pessoas em todo o mundo a se educarem. Isso vem até desde o Antigo Testamento. Né? O povo de Deus, Israel, tinha esse desejo, né, que as pessoas, seus filhos, fossem educados. Também ele criou um currículo equilibrado, propôs um currículo com base em Bíblia e catecismo, línguas, latim e alemão, música e artes, retórica, gramática e lógica. Então era esse o currículo das escolas lá na Alemanha de Lutero. É muito interessante essa maneira de ver a educação e de trabalhar o currículo. E também os catecismos como ferramentas de ensino. Né? Catecismos, às vezes a gente pensa nessa palavra apenas como ligada aos católicos, né? Mas não é, ela é ligada à ideia de ensino. Catequizar vem da palavra de ensinar, instruir. E os catecismos eram perguntas e respostas. Então você aprendia as escrituras através de perguntas e respostas. Ele escreveu o Catecismo Maior e o Catecismo Menor, usado plenamente no ensino religioso de crianças e família. Quem já ouviu falar desse Catecismo Maior e Menor de Lutero? Né? Então você tem acesso a comprar, muito interessante. A maioria do que está escrito ali a gente acredita também. Algumas coisas vai ser diferente do que nós pensamos por conta da visão de Lutero em algumas coisas diferentes de nós, mas é interessante. Então, Lutero tinha essa visão de que as pessoas precisavam ser educadas para lerem a Bíblia, e a educação delas para a vida também incluía as Escrituras. Então, as Escrituras como parte fundamental na formação do ser humano. João Calvino não foi diferente. A Bíblia traduzida para o francês, escola e igreja. Valorização da educação para todos. Era a ideia de Calvino. Isso lá em Genebra, né? Calvino acreditava que todos deveriam ter acesso à educação, não apenas os clérigos ou a elite. Ele via o ensino como essencial para que os cristãos pudessem ler e entender as Escrituras por si mesmos. Algo fundamental do pensamento reformado, do pensamento protestante e pensamento cristão, né? Verdadeiro. As pessoas precisam entender a Bíblia, ter acesso às Escrituras e poder entendê-la. Fundou escolas e também fundou a Academia de Genebra.
Isso foi em 1559, fundando escolas ali e em Genebra, lá em Genebra, né? Em 1959 estabeleceu a Academia de Genebra. Então, várias escolas, muitas escolas ligadas à igreja. Interessante que isso se espalhou pelo mundo. Muitos dos missionários que foram para todo o mundo tinham uma visão de estabelecer uma igreja e do lado uma escola, né? Hoje em dia isso está muito complicado, muito difícil. Por quê? Porque o Estado avançou, o Estado passou a tomar conta de algo que ele nem conseguia fazer antes, e agora ele quer tomar conta, e inclusive mudando currículos e colocando currículos ideológicos. E por isso que a gente tem que lutar para que a gente também tenha aí o direito privado de ter as escolas e podendo ter escolas, por exemplo, cristãs, certo? Porque se o Estado toma conta de tudo, aí, se tiver pessoas boas no governo, vai ter coisas boas. Mas se tiver pessoas com pensamentos ruins, aí vai colocar aquilo ali de pensamentos ruins. Então, a gente precisa defender o nosso direito a escolher onde é que nossos filhos vão estudar, inclusive de ajudá-los em casa, né? Muitas vezes não temos condições ou lugar que tem uma escola cristã boa e você precisa de corrigir, né, tudo aquilo que ele está aprendendo. Por isso que eu estou trazendo isso aqui como algo importante para todos nós que somos pais e que estamos estudando ou que somos educadores. Aqui, quando os missionários chegaram, fundaram uma escola. Lá em Minas, onde eu nasci, tem uma igreja presbiteriana mais de 100 anos, 112 anos mais ou menos, e a escola mais importante da cidade foi uma escola presbiteriana. Então você vai até hoje não é mais, né? Eles passaram a educação para o governo municipal, mas é Colégio Evangélico de Alto Jequitibá. Está lá o nome até hoje, e tinha um colégio interno, inclusive, com ensinamentos bíblicos e educação de alto nível, numa cidadezinha de 8 mil habitantes, mas que você vê assim, a cultura do povo, como eles são ligados à educação, e no passado muito mais forte, porque os pais mandavam os filhos para esse colégio, e que era um dos melhores da época, né? Então tinha essa visão. A Academia de Genebra formou pastores e professores que levaram as ideias reformadas a outras partes da Europa. Currículo de Calvino, com base na Bíblia e na educação clássica, né? O currículo das escolas calvinistas incluíam línguas clássicas, hebraico, grego e latim, teologia, retórica, filosofia. Isso visava uma formação ampla, enraizada na Bíblia, mas também fundamentada no pensamento crítico e na cultura clássica. Interessante isso, né? E eu acho que tem vários educadores aqui na igreja, não sei se você sente o que eu sinto, mas o Brasil precisa urgentemente de uma reforma da educação, né? A educação brasileira não está bem. E aqui eu não estou falando de ideologia, de nada, estou falando do ensino, como é que está sendo o resultado final. E as escolas hoje, elas, infelizmente, é claro que tem boas escolas ainda, mas a maioria delas visa o vestibular, né? Visa o Enem. E o aluno passa vários anos na escola, mas isso não está trazendo para ele uma formação que ele deveria ter. E o pai cristão, o educador cristão, a igreja de Cristo precisa se preocupar com isso e suprir aquilo que não está sendo dado. Então, você precisa saber como é que funciona a sua escola do seu filho. O que ele está aprendendo? Qual é o currículo? O que você precisa corrigir? Tem muita coisa boa que ele está aprendendo lá. Tem muitos professores sérios. E tem, infelizmente, outros que não estão preocupados. Mas também tem aquilo que é o mundo quer impor, né? Um currículo que vai ajudá-lo, não vai ajudá-lo em algumas questões importantes. E nós precisamos reter o que é bom, tirar o que não deve ficar e suprir a necessidade do seu filho com relação ao que falta. Por isso que você deve valorizar a escola dominical, por exemplo. Calvino também escreveu, né, catecismos e instrução religiosa. Ele escreveu catecismo para instruir jovens e adultos nos fundamentos da fé cristã. O Catecismo de Genebra é um exemplo.
usado amplamente nas escolas e igrejas para ensinar doutrina de forma acessível. Calvino foi pioneiro na ideia de educação universal com base na fé cristã, combinando excelência acadêmica com formação espiritual. Isso influenciou profundamente os sistemas educacionais protestantes e o pensamento pedagógico ocidental em vários países do mundo que teve matriz curricular protestante, diferente daqueles que tiveram matriz curricular católica. E o resultado foi importante para essas sociedades, né? A Genebra, desde o início, tinha uma visão a respeito de Deus em tudo na cidade. Então, Deus é organizado, ordeiro, e Ele gosta do que é belo. Então, a nossa cidade tem que ser ordeira, tem que ser organizada e tem que ser bela. Uma das primeiras coisas que ele fez, com a influência no conselho da cidade que ele tinha, foi cuidar do saneamento da cidade, do esgoto da cidade. Interessante isso, né? Por quê? Porque nosso Deus quer as coisas bem feitas e bonitas. E tudo tinha uma visão, uma cosmovisão cristã para a vida, né? Para a casa, para a família, para o trabalho. Isso é muito importante. Nós precisamos resgatar isso, cultivar isso na nossa igreja, cultivar isso na sua família cristã, nos seus filhos, né? Tem vários, né, reformadores importantes, mas tem um que eu não posso deixar de falar. E se você é educador, você vai saber quem é. Quem é educador aqui sabe qual é a pessoa que falta falar aqui como importante para a educação. Muito bem. João Amós Comênios. Ele é o pai da didática moderna. Se você fez pedagogia ou estudou didática em algum lugar, você deve ter lido sobre João Comênios. Agora, é claro que, resumidamente, né? Não falam toda a história dele, a beleza, muitas vezes, do que ele fez com educação. Existe um livro que ele escreveu, Didática Magna, de 1631, e que foi aí a base, né, para ser usado na pedagogia, na educação em muitos lugares no mundo. Pastor protestante, ficou órfão aos 12 anos, um dos lemas deles era ensinar tudo a todos. Educação, João Comênios via a educação como dom divino e direito de todos. Ele via como uma missão espiritual. Ensinar era cooperar com o plano de Deus. Muito interessante isso, né? Ele tinha alegria em poder ensinar as pessoas a conhecer, a ler, para poder conhecer Deus. Ele era o alvo dele, para que elas pudessem se aproximar de Deus. Defendia que todos, meninos e meninas, ricos e pobres, deveriam ser educados. Algo muito avançado para o século XVII, né? 1600 e pouco, a época de... Ele nasceu no final de 1500, por volta de 1592 e faleceu em 1600 e pouco. Então, século XVII. E por quê? Porque só os meninos eram educados, meninos de elite, principalmente, os outros eram apenas para o trabalho, e ele defendia isso. E também as poucas escolas que tinham eram escolas muito maçantes, né? Era o professor ali que era rígido, aquele sistema só de aprender uma coisa muito distante da vida do aluno, e ele mudou esse conceito da aprendizagem de uma maneira muito mais acessível e didática, e sempre pensando em Deus e na Bíblia. O ensino, a visão de ensino de Comênios era centrado em Deus e na Bíblia. Afirmava que o conhecimento de Deus era a base da verdadeira educação. Escreveu manuais escolares cristãos como Orbis Sensualium Pictus, O Mundo em Imagens, com lições moralmente e espiritualmente formativas. Então, sempre com a ideia de formar o ser humano como um todo, pensando na sua vida espiritual.
no seu relacionamento com Deus. Então, ensinar com propósito moral e espiritual. Educação cristã, para Comênios, significava formar o caráter e aproximar o aluno de Deus. Para ele, o fim último da educação era a salvação da alma. Não que a educação levaria à salvação da alma, mas que ele teria condições de conhecer a Deus e conhecer a Jesus, se arrepender e ser salvo. Então, esse era o alvo dele. O conhecimento devia conduzir ao temor de Deus, à virtude e à vida eterna. Então, ele sempre pensava nesses valores ao ensinar. A instrução intelectual estava sempre ligada à formação moral e espiritual. Está vendo? Então, essas foram as bases da educação ocidental influenciada pelo protestantismo, que foram perdidas. Hoje em dia, ainda tem, muitos professores que se preocupam com questões morais dos seus alunos, mas a maioria nem pode, às vezes, É apenas ali o conteúdo que está determinado naquela matriz curricular, naquela grade, mas não se preocupa. E, inclusive, falar em certos contextos, falar de questões espirituais não é bem-vindo. Eu não estou falando de todos. Eu sei que tem professores que se preocupam com isso. Mas no início era assim. Eu preciso conhecer esse mundo, porque foi um mundo criado por Deus. O conhecimento vem de Deus, em todas as áreas. E tem um conhecimento principal, que é um conhecimento dele, que eu preciso conhecê-lo, ser salvo por ele, ter um relacionamento com ele, viver uma vida moral, relacionando-me com as pessoas à minha volta, de forma que agrada a Deus, e me preparar para as outras áreas que Deus quer que eu atue, na profissão, no conhecimento e assim por diante. Isso foi se perdendo, ainda nós temos esse conceito no pensamento cristão, que valoriza mesmo um currículo cristão, viu? Infelizmente, nem toda escola cristã hoje tem uma visão cristã. Tem um nome, às vezes, colégio, evangélico e tal, mas você não vê diferença. Talvez uma diferença ou outra de ter cultos, mas não no currículo, certo? Isso é triste. Embora nós temos alguns grupos trabalhando nisso. Então, tem alguns grupos que tem escolas que usam currículo baseado na cosmovisão cristã, onde os filhos vão estudar geografia, vão estudar história, vão estudar tudo com a cosmovisão cristã e com princípios morais também em outras áreas. Então, a educação cristã é muito importante, principalmente para nós, e numa visão até de escola bíblica dominical ou de educação cristã na igreja, porque a nossa cosmovisão é diferente da do mundo. O que nós vamos receber aí em muitas escolas é a visão do mundo, pensamentos predominantes que existem, o racionalismo, o culto à razão, o naturalismo, o culto à natureza, o existencialismo, o culto ao homem, pós-modernidade, um culto ao individualismo. Nós podemos ampliar um pouquinho aqui, não é o propósito nos deter em cada um desses, mas o racionalismo, a razão humana é a principal fonte do conhecimento e verdade, e vai se preocupar apenas com questões do racionalismo, sem ter Deus na história. O naturalismo, da mesma forma, o mundo pode ser explicado somente pela natureza, sem recorrer ao sobrenatural. E aí, essas influências que estão em muitos dos livros pedagógicos dos nossos filhos. O existencialismo, o ser humano é livre e responsável por dar sentido à sua própria existência. Claro que o homem é livre e responsável até certo ponto, não existe liberdade do jeito que eles pensam, mas ele tem responsabilidade, só que ele não consegue, por si só, dar sentido à sua própria existência. Então, aqui uma falha terrível e grande, humanismo puro. E, é claro, todos esses conceitos tirando aqui Deus, rejeitando o pensamento cristão. E a pós-modernidade
rejeita verdades absolutas, questiona os grandes discursos e valoriza pluralidade de perspectivas. Na verdade, isso é muito teórico. Eles valorizam, principalmente em certos contextos, aquela que concorda com eles. Bom seria, né, se valorizasse mesmo outras perspectivas. Mas o grande perigo, eles dizem que não tem absoluto, né? E só afirmar isso já não é um absoluto? Então já estão errados logo aí, né? Mas como é? Você acabou de afirmar um absoluto, não tem absoluto. E nós, irmãos, nós vivemos com base nos absolutos da palavra de Deus. É impossível viver esse mundo de forma moral, de forma que agrada a Deus, em todos os relacionamentos, se não tiver algo que dê sustentação para nós absoluta, e nós temos isso na palavra de Deus. Então, tem muitas definições a respeito de educação cristã, umas vão pegar aspectos importantes. Qual seria uma que a gente podia abarcar algumas questões, talvez podendo acrescentar até outros? Para isso, a gente precisa lembrar 3 fatores. A visão secular de educação, ela sempre vai visar o conteúdo. Isso está mudando, viu? Porque muitos professores não estão mais preocupados só com o conteúdo, estão preocupados em fazer com que você acredite em determinadas coisas, né? A visão religiosa de educação, ela é muito proselitista. Eu tenho um grupo de educação, eu tenho uma escola, mas eu quero que as pessoas se tornem aquilo que eu sou. É claro que a gente quer evangelizar. Uma escola, por exemplo, batista, deve ter oportunidade para evangelizar. Mas ela não tem isso como alvo, fazer as pessoas se tornarem batistas simplesmente mudando de religião. Tem algum grupo que vocês conhecem que é bem proselitista? De grupos religiosos? Os católicos são, mas tem outro. Adventistas. Vocês sabiam que eles têm muitas escolas? Escolas boas. Agora, eles são bem proselitistas, né? Ou seja, nosso alvo é que você só não saia daqui como um adventista, né? E a visão cristã, ela vai além disso. Então, uma definição de educação cristã tem que ter o aspecto dos princípios bíblicos. Queremos ensinar para as pessoas, claro, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no coração delas para que elas possam crer. Então, a educação cristã visa princípios bíblicos. Então, qual seria uma definição? Educação cristã é a orientação dada ao indivíduo para o desenvolvimento da vida em Cristo, o preparando para usar os seus dons e ter um viver diário com Deus. Educação cristã é o treinamento formal e informal, mediante o qual as pessoas são equipadas para a vida em todas as suas esferas, para a glória de Deus. Ela tem como objetivo principal o ensino da palavra de Deus, de modo que o crente tenha maturidade, apresente o caráter de Cristo e realize o serviço a Deus. Está errado aí. O Cristo devia estar maiúsculo. Então, essas questões são muito importantes na educação cristã. Maturidade, caráter e serviço. Então, você está vendo isso no seu filho? Está preocupado com o que ele está aprendendo? De modo com que ele amadureça, de modo com que ele se torne cada vez mais parecido com Jesus e de modo que ele sirva ao Senhor, sabendo lidar com todas as áreas da vida. A educação cristã deve se preocupar com a transformação progressiva, né, do crente no caráter, no valor, nas motivações, nas atividades e entendimento de Deus. E é claro que se você aqui nós estamos falando mais do nosso contexto de educação cristã. Tem um contexto de uma escola, né, que é
que tem ali uma filosofia cristã, ela deve ter esses objetivos. Lembrando que nem todos ali são crentes que estudam ali, mas os alvos são mesmos, e aqui cabe a elas a levar aquelas pessoas a saberem de Deus, do Evangelho, e é claro, mesmo que elas não creem em Cristo como Salvador, elas possam se tornar, na medida do possível, bons cidadãos, né? Pessoas que têm valores, família, respeito à autoridade, cumprindo as leis. Inclusive, nenhum governo devia ir contra a igreja. Nenhum governo. Por quê? Porque a igreja ensina a obedecer à autoridade, né? A igreja ensina a cumprir leis. A igreja ensina o que a palavra ensina. E ser bons cidadãos, pagarmos nossos impostos, e deveria ser uma questão importante para todos. Então, a educação cristã, meus irmãos, promove modificações no indivíduo em todas as áreas da sua vida. Esse é o alvo. E agora eu estou trazendo para nós aqui, viu? Como educadores, nos vários momentos que nós temos para ensinar. Então, escola bíblica dominical, o lance, grupos de estudo, a própria pregação, ela visa o homem como um todo. Nem toda a programação faz isso, mas nesse conjunto a gente pode ter isso. Então, ela visa o quê? Cognitivo, mente e intelecto. Aprender, conhecer, saber sobre Deus, sobre o Evangelho, tudo aquilo que a palavra nos ensina. Ela deve também trabalhar no nosso afetivo, as nossas emoções, as nossas vontades, na nossa volição. E ela deve resultar num comportamento adequado que glorifique a Deus, que é as nossas atitudes, as práticas e a convivência. Geralmente, numa pregação, a gente trabalha mais o cognitivo, mas numa sala de aula, você trabalha o cognitivo, trabalha o afetivo com a criança, ela podendo responder, e até o comportamento dela. No ANSE, você pode trabalhar, na EBEC ou ANSE, você pode trabalhar o cognitivo com as lições, o afetivo, o momento que o professor tem com a criança, ela pode conversar com ela, e o comportamento dela nas brincadeiras e tudo mais. Para mim, no culto de oração, a gente trabalha muito o cognitivo e o afetivo. A pessoa fala, coloca os seus pedidos, diz como está. Para mim, um dos melhores programas da igreja para trabalhar a educação cristã, no sentido de atingir todo o homem como um todo, no cognitivo, no comportamental e no afetivo, é qual? Quem quer chutar? EBD é muito mais cognitivo, né? Quando a pessoa pode responder, participar, entra um pouco de afetivo. Porque a gente não sabe muito do comportamento das pessoas, sabe? Os PGs ajudam muito. Você tem ali cognitivo, tem um pouco de afetivo com compartilhar, e você vê um pouco do comportamento. Mas não dá para saber tudo. Retiro espiritual. Por isso que eu defendo retiro. Como educador cristão, né? E aqui eu estou falando com os jovens aí, vai ter o retiro de vocês. Que dia mesmo, Rúbia? 23 a 25 de maio, retiro abençoado. Por quê? Porque são vários dias. Então você tem ensino da palavra, cognitivo, ele aprende. Você tem o afetivo com os devocionais, com momento de oração, momento que você... Agora, estou falando retiro dirigido, não estou falando retiro que é momento livre, momento... Não, né? E o comportamental. Você vê o camarada jogando vôlei, jogando futebol, você vê ele lá na cozinha ajudando ou não. Você diz, ei, estamos aqui, preciso de voluntários para fazer tal coisa. Aí você vê o comportamento, você vê aquele irmão que ficou num quarto que ele não queria, e ele logo, meu Deus, não era isso que eu queria, né? E agora, está vendo? Comportamento. E na Igreja da Fé, eu realizei retiro todos os anos que eu estive lá.
As pessoas estão participando do retiro. O pastor está trabalhando. O pastor está preocupado em que eles aprendam do Senhor. Está preocupado com que eles tenham momentos de relacionamento, de compartilhar. Então, a gente tinha os devocionais e também depois compartilhava os devocionais. E a gente tinha... todo o retiro funcionava para o comportamento. Por quê? A gente não contratava ninguém. Então, a cozinha eram uma equipe de irmãs, que cada equipe ficava com um cardápio. O café da manhã e era feito por quem, Júnior? Você lembra? Dos homens. O café da manhã era feito pelo pastor, diáconos e os homens que quisessem. A gente ia para as irmãs dormirem mais tarde e também para ver quem era servo, quem estava lá. E aí as limpezas eram divididas pela igreja. A igreja trabalhava ali na limpeza do refeitório. Cada dia era um grupo que trabalhava. Aí você via. De repente um irmão era indicado para ser diácono. Só que no retiro o camarada só queria saber de rede, não ajudava em nada. Rapaz, peraí. É diácono, mas ele não serve, não quer servir. Então, tá vendo? Comportamento. Irmãos, a palavra de Deus ela tem que afetar a nossa vida. Nós não estamos aqui para aprender sobre Deus apenas e ficar na nossa mente. E nós louvamos pela nossa igreja, que tem um nível de conhecimento bem alto, né? O pastor Carlos ele se esmera para dar bons estudos para nós. Mas isso vai ficar só aqui? No intelectual, no cognitivo, para você responder perguntas para alguém, mostrando o quanto você sabe de Bíblia? Não, meus irmãos. Nós aprendemos Bíblia para poder amar mais a Deus, para nos aproximar mais dEle, para que isso afete as suas emoções, as suas escolhas, os seus relacionamentos, o seu casamento, o seu relacionamento com os filhos, lá no trabalho, para que isso afete o seu comportamento no trânsito, para que afete o seu comportamento com o sexo oposto, com o dinheiro, com as autoridades. Então, isso é educação cristã, é formar o ser humano como um todo. Então, quando nós estamos aqui aprendendo na EBD, instruindo a nossa cognição, nós também queremos que afete as nossas emoções e o nosso comportamento para que tudo isso glorifique a Deus. Pense isso quando você estiver aqui, né, para você não perder mais a escola dominical, né, para você saber que talvez o seu filho não está numa escola cristã, e é difícil às vezes de ter mesmo, não é? E você tem que suprir um bom ensino. Não deixe o seu filho em casa quando tem EBD. Ele precisa aprender de Deus. E é uma concorrência injusta, não é? Ele fica todos os dias na escola, das 7 até meio-dia. E na igreja ele vai ficar final de semana, se vier no lance mais um pouco. Então a gente precisa de trazê-los, de ajudá-los. E o pai e a mãe precisam se responsabilizar que educação cristã é um papel deles, de avaliar, de olhar e de ajudá-los. Então o objetivo da educação cristã é educar o ser humano em sua totalidade, não é? Lá em Lucas, capítulo 2, verso 52, quem lembra qual é esse texto aqui? Está aí, ó. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Tanto na sua parte material, física, quanto na sua parte espiritual, na sua parte imaterial. É assim que nós devemos pensar, meus irmãos. Deus quer nos transformar completamente. Então, crescer em sabedoria, crescer fisicamente, mas em graça diante de Deus e dos homens. Então, a base da educação cristã são os princípios ensinados na Bíblia. Nós temos uma cosmovisão diferente da do mundo. Pai crente, fique alerta. Olhe o currículo do seu filho. Olhe o que ele está aprendendo. Às vezes você vai precisar corrigir algumas coisas, vai precisar suprir outras.
Valorize o que a sua igreja oferece, tá bom? Alguns aspectos importantes aqui. O entendimento da cosmovisão da educação cristã sobre a natureza humana. Qual é o entendimento, né, da educação cristã sobre a natureza humana? Vou fazer um paralelo aqui entre o que o mundo pensa sobre a natureza humana e o que nós pensamos. 3 áreas principais. Primeiro, o homem não é um ser neutro, é o que nós pensamos na nossa cosmovisão. Deus criou o homem para servi-lo e o homem é um ser religioso. Isso nós acreditamos nisso. O homem não é um ser neutro, né? Ele nasce com problemas, né, na sua natureza pecaminosa. Deus criou o homem para servi-lo. Todo homem tem responsabilidade de voltar-se para Deus e servi-lo. E o homem, ele é um ser religioso no sentido de que ele nasceu para adorar. Ele não faz isso de forma correta por causa do pecado. Tanto é que ele vai atrás do quê? Dos ídolos. Né? Romanos capítulo 1 e 2 mostra isso claramente. Mas ele tem responsabilidade, na verdade, de adorar a Deus. Então, deixa eu fazer aqui uma comparação. Primeiro aspecto que nós acreditamos: o homem não é um ser neutro. O sistema secular de educação, aqui eu estou falando como sistema, viu? Não estou falando como um professor individual, como um diretor, um coordenador. Estou falando como o sistema aí, geral mesmo. E educação cristã. Então, para nós, o homem não é um ser neutro, né? Para eles, o homem é moralmente neutro. Entende isso? Já é um problema? Seu filho está em escolas que têm esse pensamento. Então, se ele comete alguma coisa errada ali, não é porque isso vem dele, né? Ele é neutro, ele vai... Por isso que eles falam que a educação é que vai transformar a vida da pessoa. A gente entende que a educação é importante, mas não é só isso. É muito mais do que isso. Ela tem um problema moral, né? O que é que nós acreditamos? O homem nasce em pecado. O homem é um produto do meio. A gente entende que o meio influencia, mas não é só isso. Ele roubou um celular ou fez isso por causa da vida que ele está vivendo. A gente sabe que isso pode influenciar, mas não é para ele fazer isso. Ele tem responsabilidade diante de Deus, diante das outras pessoas, mesmo que ele não tenha condições. Não é? O lugar mais educado do Brasil, né, e mais bem financeiramente do Brasil é aonde? Brasília. Né? E como é que é lá em termos de moralidade? Né? Não é verdade? Aqui não é piada não, é sério mesmo. Quer dizer, se o meio ali era para as pessoas não fazerem o mal, elas são bem educadas, elas têm salários muito bons, mas é um lugar, eu estou falando, né, dos governantes ali. Agora, que a gente precisa dar oportunidade para as pessoas e ajudá-las, é claro, precisa fazer isso. Mas não dizer para ela que ela se exime de responsabilidade ou de culpa por causa do meio onde ela vive. Isso não é correto, né? O homem nasce com inclinação para o mal. Então, mesmo pessoas que vão ter muita condição, uma família boa, pode se inclinar para o mal e vai. E um menino lá, simplesinho, de um lugar simples, também pode se inclinar para o mal. E os dois podem, inclusive, ser influenciados para bem, mas sempre o mal vai estar no seu coração se Jesus não entrar na vida dele. O aluno deve ser deixado à sua inclinação natural. Deixa ele, né? Ele precisa se desenvolver. A educação cristã vai dizer o seguinte: o aluno deve ser alvo de direcionamento, correção e disciplina. Eita! Alguns não gostam de ouvir isso. Mas a educação cristã entende essa necessidade. Por causa do pecado. Por causa da situação da pessoa. Quando você olha para o seu filho, é assim que você tem que olhá-lo. Eu amo meu filho, mas ele é um pecador. Eu amo meu filho, mas eu não posso subestimar a natureza pecaminosa dele. Por isso que eu preciso direcioná-lo, corrigi-lo, discipliná-lo, conforme o ensino das Escrituras. Se eu deixá-lo à sua inclinação natural, os resultados serão muito ruins.
O homem é estudado dedutiva e subjetivamente por observação do seu comportamento. É assim que eles vão estudar antropologia. Nós também vemos isso, só que nós constatamos aquilo que está nas Escrituras. Estudamos o homem através de proposições objetivas reveladas pelo Criador em sua palavra. Romanos 3, 23 diz o quê? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eclesiastes 7:20 vai falar a mesma ideia do pecado. E Romanos 1 e 2 vai falar sobre a inclinação do ser humano de adorar a criatura ao invés do Criador. Então nós nascemos com esse problema. Por isso que a visão do educador cristão, daqui na igreja, né, a sua visão como pai crente, é que o homem não é um ser neutro. Ele precisa ser direcionado, corrigido e disciplinado. O outro conceito, Deus criou o homem para servi-lo. Sistema secular de educação, a finalidade do homem é a busca de sua própria felicidade. Parece tão bonito, não é? Quem não quer ser feliz? Queremos ser felizes. Não somos contra a felicidade de ninguém, pelo contrário, né? Almejamos um dia desfrutar do ápice da felicidade, estando sem a natureza, sem o pecado em nós, transformados na plenitude que Deus nos dá. Mas isso não é o alvo principal nosso. O alvo principal nosso é o quê? Qual? A glória do nosso Deus, né? A finalidade do homem é servir e glorificar a Deus. E a felicidade, ela vem como consequência disso. Mas o alvo principal da sua vida, da vida do seu filho, que nós devemos levá-los, é conhecer a Deus para servi-lo, glorificá-lo, porque ele é digno. Sistema secular. Não existe objetivo maior para o homem a não ser, possivelmente, o bem da própria humanidade. Então, se houver um bem, alguma coisa que vale a pena mesmo, é o bem da humanidade. É a preservação da raça e tudo mais, né? Por quê? Porque eles tiram Deus. Acabou aqui, a gente não sabe. Isso é para religião, pode ser. Então, o pensamento deles é só aqui. O nosso, não. O nosso é eterno. Nós cremos que é muito diferente do que eles pensam. As pessoas devem ser caminhadas desde cedo com essa conscientização de que tudo deve ser para a glória de Deus. Tudo que fazemos na vida deve ser exercitado dentro do contexto de um propósito maior. 2 irmãos, leiam, por favor. Primeiro, Mateus, pode ler? 1 Coríntios 10, 31. Hugo, Romanos 11, 36. Quem gostaria de ler Colossenses 1, 17 e 18, levanta a mão, por favor. Irmã Val. Então, Romanos 11, 36. Aliás, 1 Coríntios 10, 31. Então, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Tudo, até nas coisas mais simples, como comer ou beber. Né? Ele é digno que nós façamos tudo para a sua glória. Romanos 11, 36. Então, a glória para o Senhor Deus eternamente. Né? Vivemos e existimos para a glória de Deus. Colossenses 1, 17 e 18. Então, Jesus tem que ter a preeminência em tudo. Né? Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E o homem não é um ser neutro. Aqui está errado, né? O homem é um ser religioso, viu? Ali. A questão religiosa é tratada como se fosse um campo opcional para o homem. Inclusive, tem uns que vão defender, inclusive, né, no currículo, religiões. Outros não querem nem saber disso. É ciência,
é naturalismo, é racionalismo e pronto. Mas a educação cristã vai ensinar que o homem foi criado como um ser religioso, e isso faz parte de sua constituição. A ideia da busca de Deus. Ele não pode viver sem isso. Muitas vezes o aspecto religioso é apresentado como se fosse resquício na natureza animal ou algo que será superado com desenvolvimento. Entende? Então, para muitos, o que nós estamos fazendo aqui é negócio atrasado, entendeu? É porque vocês ainda estão ainda reflexo da natureza animal. Mas o dia que vocês forem bem educados, forem libertos, civilizados, vocês vão parar com isso, que vocês não precisam disso. Até que a religião é ópio, né? Mas não é verdade isso. Nós sabemos que não. A abordagem bíblica dos assuntos se harmoniza com esse aspecto sendo essencial à compreensão integrada da vida, ou seja, o homem ele tem a necessidade de voltar-se para o seu Criador. Ele tem a necessidade e ele precisa disso. Então não há relação entre sabedoria e temor de Deus para eles, né? Para nós, a aplicação correta do conhecimento, sabedoria, só existe com o temor do Senhor. Ninguém vai ter sabedoria verdadeira, aquele conhecimento que se aplica na vida, sem temer a Deus, sem ter um relacionamento com Deus, de que Ele é Senhor, de que Ele é digno de ser reverenciado, de que nós devemos temer pecar contra Ele, temer as consequências do pecado. Lá em Provérbios 1, 7 e 15, 33, fala a mesma coisa. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Né? Então, nós precisamos aprender a temer a Deus. A base ética e moral é que vai ser julgar todas as coisas para nós. Então, a nossa cosmovisão é bíblica. E aqui, quais as pessoas envolvidas no processo da educação cristã? Primeiro, a igreja, nesse contexto nosso. Professores da EBD, do culto infantil, do OANSE, da EBEC, né, se tiver EBEC, que também é de crianças, pregações, os PGs, as sociedades femininas, masculinas, sempre envolvendo esse aspecto da educação. E a gente precisa entender isso. Estamos aqui para formar o homem como um todo, para que ele conheça Deus, ame a Deus, glorifique a Deus, para que ele saiba lidar com vários aspectos da sua vida. E que, se não for salvo, é claro, que ele conheça o Evangelho. Quem mais está envolvido no processo de educação cristã? Exatamente. A família, os pais. Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Responsabilidade dos pais. Então, igreja e família, uma parceria para uma educação cristã efetiva, uma educação cristã duradoura e que tenha resultados bons. Né? O ensino cristão, então, visa o crescimento espiritual. Vamos olhar aqui Colossenses 1, 27 e 28. Advertindo a todo homem, uma instrução geral dada a novos crentes. Treinamento, admoestação e correção. Pais, façam isso. Não espere só a igreja fazer. Entende? É muito importante você cuidar do devocional em família. Ver o que seu filho está aprendendo. Ver o que ele está assistindo na internet, quais as séries. É importante demais que você cuide disso, para orientá-lo a se voltar para Deus. Então, advirta. Ensinando aqui no sentido pastoral e ético, né, aquele cuidado de ensinar as verdades de Deus. Perfeito. A palavra perfeito é a ideia de não quebrado, algo que é inteiro. Então ele está se referindo a algo maduro. Nós não somos perfeitos aqui, no aspecto que ainda não podemos pecar, né, pelos efeitos da natureza pecaminosa em nós ainda. Nós somos mais a ideia de maturidade, de crescimento, se tornando maduro. E o apóstolo Paulo fazia isso de forma que ele se afadigava. Né? Me esforço além das minhas forças.
capacidade e poder dadas pelo Espírito Santo. Não vem de nós, é o Espírito Santo, mas aqui é um esforço. Então, levanta a mão aqui quem tem ministrado a alguém de alguma forma. Professor da escola dominical, ou ANSI, professor aqui na igreja, levanta sua mão. Ó, quantos de vocês têm ensinado? E o texto diz para se afadigar. É trabalho mesmo, viu? Para ver a lição, para estudar, para se empenhar, melhor dizendo, no trabalho que deve ser feito. Então, trazendo aquilo lá da nossa definição, quais foram os 3 conceitos básicos da nossa definição? Maturidade, semelhança a Cristo e serviço. Vamos agora para a base bíblica disso. Qual é o objetivo do ensino cristão? Levar cada crente à maturidade espiritual, como nós lemos em Colossenses 1:28. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que, ao propósito, que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo, madura em Cristo. Então aqui tem a ver com como nós devemos ser. Você deve ser maduro, que consiga tomar boas decisões, que se relacione adequadamente, que lide corretamente com suas emoções, com as questões da vida. Sempre vamos precisar de ajuda uns dos outros nisso, mas estamos amadurecendo juntos. Então, educação cristã tem esse alvo, levar cada um à maturidade espiritual. Mas também levar cada crente à imagem de Cristo, com quem devemos parecer. Romanos 8:29, vamos olhar lá, texto também conhecido dos irmãos. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus chamou pessoas, salvou pecadores, para que eles se tornem a imagem de quem? Jesus. É o nosso alvo. Você está sem referência, né, de liderança no nosso país, política, a gente fica às vezes, né? Rapaz, não tem ninguém para seguir nesse mundo, não. Você tem Jesus. Ele é o alvo de caráter que você precisa buscar. E a educação cristã visa o caráter de Cristo. Levar cada crente à imagem de Cristo. Com quem devemos parecer? Como eu devo ser maduro? Com quem eu devo parecer nas minhas atitudes, nos meus relacionamentos, no meu relacionamento com Deus? Como Cristo. E preparar cada crente para o serviço cristão. O que nós devemos fazer? Lá em Efésios capítulo 4, vai falar ali de dons, né, para a igreja, para que a igreja possa amadurecer e fazer o serviço. Olha lá o verso 12. Vamos ler do 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Está vendo aqui maturidade de novo? Para o desempenho do seu serviço. Por que eu amadureço? Porque eu me torno semelhante a Cristo. Para servir. E esse serviço tem a ver com o quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade. Olha a união aqui do povo de Deus e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui resume tudo. Nesse texto aqui nós temos quem nós devemos parecer, medida de Cristo, né? Como devemos ser, maturidade, e o que nós devemos fazer, que é o serviço para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o alvo da educação bíblica, educação cristã, e é o que nós devemos ser. Muito bem, eu quero resumir aqui a nossa aula, nessa parte final, trazendo algumas questões sobre esse resultado que a educação, o conhecimento de Deus vai fazendo na vida de cada um de nós e na vida da igreja.
Não são todos os aspectos, mas alguns aspectos para nós avaliarmos a nossa maturidade como crentes, indivíduos e como igreja. Então, olha só um crente maturo, como é? Aqui cada um deve olhar para si mesmo, viu? Então eu aqui olhando e fazendo a minha avaliação e vocês aí fazendo a avaliação de vocês, tá bom? Não conhece seu dom espiritual. Ele não conhece porque não se coloca para servir, não está envolvido nas coisas da igreja, então ele não vai conhecer. Como é que eu conheço o dom espiritual? Servindo. E geralmente está ligado aqui àquela minha paixão, aquilo que eu faço com mais facilidade na obra de Deus. E Deus vai direcionando você. Como é que eu descubro? Trabalhando. Deus vai orientando e você vai começando a ter áreas que você fala, rapaz, isso aqui eu gosto, tenho prazer e faço bem. Tem outras que eu faço ali porque precisa, né? Não é aquilo que eu gostaria. Entende? Então, não conhece seu dom espiritual, ainda falta maturidade. É um simples telespectador. Eu vou, sento, ouço, vou embora, não participo da vida da igreja. Não contribui financeiramente. Isso aqui, irmãos, é um aspecto muito importante. Por quê? Porque tudo, dízimos e ofertas, é uma questão bíblica, né? Antes da lei, na lei, depois da lei, o povo de Deus, é uma questão de gratidão. Puxa, Deus fez tanto por mim, por que eu não posso dar ou devolver parte do que Ele pede? Na verdade, tudo é dele, Ele apenas pede uma parte, então eu tenho que ser grato. Mas também dízimos e ofertas, irmãos, é uma questão de lógica. Eu não estou pagando, é claro, mas eu não usufruo de tudo, né? Olha o data show tão bonzinho, né? Energia, tem a água, tem... Não é verdade? A gente, até num lugar que eu começasse a ir, que não fosse a igreja e eu estivesse recebendo alguma coisa, seria sensato eu chegar aí, eu quero contribuir aqui, porque eu estou recebendo. Então, um crente que diz que não contribui, porque não é uma questão de maturidade, meu irmão. Você precisa amadurecer. E Deus vai abençoar você, porque tem bênção ainda para aquele que faz o que Deus pede. Incrível, né? É de Deus, Ele que dá, e quem faz o que Ele pede, Ele ainda abençoa. É uma questão bíblica, é uma questão de gratidão, é uma questão lógica. Então, é imaturidade quem não contribui financeiramente. E geralmente dá trabalho, é murmurador, nada está bom, sempre tem uma coisa para colocar defeito, ao invés de colocar à disposição para ajudar. Isso aqui são características de um crente imaturo. Ele também não tem convicção doutrinária, não tem compromisso, não é ensinável, se ofende quando exortado. Você vai falar com ele, ele se ofende. Puxa, né? Ao invés de agradecer para crescer. Não tem vida devocional e de oração. Irmãos, a gente precisa trabalhar nisso aqui. Porque talvez eu estou sendo uma área ou outra, mas eu preciso melhorar. Todos nós temos algo para melhorar. E porque a gente está crescendo. Mas a Bíblia mostra que essas questões aqui são básicas de uma vida cristã imatura. E Deus quer que você vá para um patamar diferente de relacionamento com Ele, de envolvimento na igreja. O crente maduro é o contrário de tudo aquilo, né? Conhece seu dom espiritual, é envolvido no trabalho da igreja, é dizimista e contribui financeiramente com alegria, manifesta o fruto do Espírito na sua vida, né? O que é ser espiritual? Amor, né? Bondade, paz, alegria, benignidade, domínio próprio. Não é aquela fervor. Claro que você pode ser fervoroso, mas se você não demonstra o fruto do Espírito, não é espiritual. Não está maduro, não está crescendo. Tem base doutrinária e quer aprender mais. É comprometido com a igreja. Está pronto a aprender e receber exortação com amor e agradece. Tem vida de oração e devoção a Deus. E aí? Você? Estou perguntando para você, olha aqui, ó, apontando para mim, né? Todos nós. Será que nós somos maduros? Quanto de maturidade você tem nessas questões básicas? Quantos anos você tem de crente? E ainda está patinando em algumas coisas. Meu irmão, Jesus está voltando.
está muito em breve de nós estarmos diante do nosso Salvador e Senhor. Então, não perca tempo com essas coisas desse mundo, não. Se envolva com a igreja, se envolva com a palavra de Deus, com o privilégio que nós temos. Se torne um crente maduro. Tome essa decisão. O Senhor está pronto a abençoar a sua vida. E você que está maduro, né, que está crescendo, continue, não abandone, fique firme. Cresça mais ainda para a glória de Deus. E como igreja, uma igreja imatura é legalista ou liberal? Né? Não pode nada ou pode tudo. Ela não tem equilíbrio espiritual para viver em amor. Onde poucos fazem quase tudo. Isso é uma característica de uma igreja imatura. Tem um grupinho ali que leva todos os outros, financeiramente, nas programações. Isso é triste. Os membros querem ser servidos. Né? Quanto mais gente me servindo, melhor. Característica de uma igreja imatura, que ainda não está sendo transformada pela educação cristã. Não se envolve na obra missionária. Não ora por missões, não se preocupa com os missionários, não contribui financeiramente, não se sensibiliza com a realidade de necessidade de proclamar o evangelho a outras nações. Uma igreja imatura também, a maioria é de espectadores. Vão lá para assistir. É muito pragmática e antropocêntrica. O que funciona é o que usa. Está cheio. Ah, está funcionando, junta gente, então vamos fazer. Crive a palavra. Não é se é pragmático. E uma igreja madura é o contrário daquilo que nós falamos, né? Ela é bíblica, vivendo com graça e responsabilidade. Todos cooperam e auxiliam. Ou pelo menos uma grande parte está chegando, porque tem sempre aqueles que estão chegando, que ainda são imaturos, estão amadurecendo. Mas há muitos irmãos numa igreja madura vão cooperar e auxiliar. Líderes preparam os membros para o serviço. Tem pessoas capacitadas para instruir, para treinar, para realizar o serviço. Tem visão missionária, não é? De orar, de contribuir, de se importar com a obra missionária. Tem impacto positivo na sociedade. Como é que ela está sendo vista, inclusive abençoando as pessoas aonde ela é inserida. Valoriza a família, famílias de qualidade, que estão sempre ajudando os irmãos a crescerem em família. Praticam o que ensinam, têm vida de oração, é bíblica, é cristocêntrica e preocupa-se com o ensino da Bíblia, como nós falamos. E aí? A nossa igreja está lá, né? Crescendo, algumas áreas precisando melhorar, outras que a gente pode glorificar a Deus. Vai depender da maturidade dos seus membros, da nossa maturidade. Então, você tem a oportunidade de receber uma cosmovisão bíblica, de ser educado pelo ensino da fé cristã, da educação cristã, que deve atingir você e a mim como um todo, para que possamos glorificar a Deus com maturidade, parecendo Jesus Cristo cada vez mais e servindo a Deus em todas as áreas. Vamos abaixar nossas cabeças. Irmãos, antes de orar, eu quero dar oportunidade para vocês fazerem perguntas, não sei se tem, ou até observação de algum irmão que gostaria. Tem alguém que gostaria? Sim, contribuição. Que ainda é assim, né? Isso. Muito bom isso que você levantou. Quem estava naquele PG que nós estudamos o Salmo, se não me engano, 78, sobre a próxima geração, lembra? Quanto tempo leva para uma geração perder tudo que
como é que é? Como é que é para perder tudo que aprenderam dos pais? Apenas uma geração. Então, o povo de Israel levantava os filhos e eles não conheciam o Senhor porque aquela geração não ensinou adequada e corretamente. Isso está acontecendo nos Estados Unidos. A educação de lá, terrível, já não é mais embasada nos princípios cristãos. Na Europa também. Eles estão colhendo frutos ainda, mas conforme eles vão tirando Deus, tirando a visão, estão tendo muitos problemas. Então, bem lembrado. E a gente precisa lembrar. Isso é mais do que necessário, então, o quê? Voltar a isso. Buscar uma educação bíblica e cristã que faz diferença. Porque Deus sabe como nós funcionamos e deixou para nós instrução da sua palavra. Eu não estou dizendo que não tenha outros grupos que tenham bons educações, mas você vê que o resultado vai ser diferente por conta da base da fundamental, dos pressupostos que eles acreditam. Né? Mas alguém queria observar ou contribuir? Sim, irmã. Exato. Exatamente. Todas as áreas. Todas as áreas. Segurança, educação. E, muitas vezes, por deficiência do ensino bíblico correto, ou até por desobediência, nós também podemos estar inseridos nisso. Porque, infelizmente, tem alguns aí que dizem que crentes ganham, né, na política e faz vergonha. Né? Então, mas quando a gente tem a visão correta, é para afetar todas as áreas de forma boa para todos. E que glorifique ao Senhor e que abençoe a todas as pessoas à nossa volta. Né? Importante demais. Mais alguém? Então, vamos abaixar nossas cabeças, né? Pense sobre isso, pense sobre a sua maturidade. Como eu estou como crente? Estou amadurecendo ou não? Preciso, quais áreas aqui o Senhor falou comigo hoje e eu preciso amadurecer? Logo, logo estaremos com o Senhor para sempre. A oportunidade de servi-lo é agora, de nos envolvermos com isso, nessa dispensação aqui. Então, tome decisões que glorifiquem ao Senhor. Cuide da sua família, dos seus filhos. E louve ao Senhor pela boa educação da nossa igreja e ajude, né? De todas as formas, para que a gente tenha cada vez mais uma educação cristã boa, que trabalhe com nossos filhos e com todos nós. Querido Deus, muito obrigado por esse tempo precioso de ensino da sua palavra. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações. Através da tua palavra, o Senhor tem nos ajudado a viver melhor aqui nesse mundo. Apesar desse mundo caído, das lutas, das aflições, das injustiças, temos esperança em que o Senhor tem para nós. E podemos ter alegria de ter bons princípios quanto à família, quanto ao trabalho, quanto aos relacionamentos, quanto à adoração a Ti. Isso tem nos abençoado. Nós te louvamos por isso. Cuida de cada irmão aqui, de cada família. O Senhor conhece a necessidade. E ajuda-nos a amadurecer em Ti. Sermos cada vez mais parecidos com o Seu Filho Jesus, com o caráter dele. De modo que sirvamos ao Senhor com alegria.
Obrigado pela oportunidade que temos de servir ao Senhor no contexto da Igreja Batista Canaã. Igreja que o Senhor tem nos colocado. O Senhor é bom, nós te amamos, pedimos que o Senhor nos dê uma boa tarde e nos traga de volta para te adorar hoje à noite. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.